Muito bem, pessoal. Esse daqui é o primeiro vídeo da monitoria. Essa aula é principalmente para os alunos da professora Rita e vai falar um pouco de método científico e causalidade. Então, começando com as etapas do método científico. A primeira etapa é a observação de um fenômeno. Essa observação é envolvida muito com a motivação do pesquisador e a problematização. Então, vai procurar trazer uma aplicação, um conceito, uma problematização em cima daquela observação. Tem um esqueminha que eu vi muito legal de crianças, né? Bebês são cientistas em excelência, porque eles não têm o filtro do resultado negativo. Então aqui tem um esqueminha, olha só. Primeiro, a criança faz uma observação. Então ela vai e encontra uma coisa no chão. Será que isso daqui é gostoso? Esse daqui é da parte do será se isso é gostoso? Já é uma hipótese. Essa hipótese, ela tem duas etapas. Uma etapa conceitual, que é formada nas bases teóricas, e uma etapa operacional, de como ela vai performar aquele experimento, que já é a fundamentação para o próximo passo, que é o experimento ou estudo. Então, uma vez que o pesquisador formula a hipótese, será que isso daqui é gostoso? Ele vai performar o experimento. Então, a criança vai e coloca o objeto na boca. O experimento ele vai dar os resultados. E aí esses resultados precisam ser analisados para ter uma validação. Aí no caso aqui, ó, a carinha da criança não gostou muito, né? Então essa análise dos dados não foi muito gostoso. E aí tem a divulgação, onde o pesquisador vai reportar aquilo que foi encontrado. Então aí, ó, reportando os achados, a criança começa a chorar. E na etapa final é a etapa de replicação e verificação por pares. Então, todo o método que o pesquisador aplicou tem que ser bem descrito para poder ser analisado por outros semelhantes. Essa parte de verificação por pares, de pares de equivalência. Então, é um pesquisador de infecção neonatal. Quem melhor para avaliar o trabalho de um pesquisador de infecção neonatal do que outros pesquisadores da área? Então é feito a indução, né, e o convite para que esses outros pesquisadores apreciem e tentem replicar os resultados. Ok. Dada essa introdução do método científico, tem uma coisa que confunde bastante o pessoal, que é correlação e causalidade. Então a gente precisa definir direitinho o que é causalidade. Tem algumas frases que às vezes eu me pego pensando nisso, às vezes eu vejo outras pessoas pensando, que ilustra bem. Então olha só essa primeira aqui, ó. Só porque eu estou atrasado, o Uber vai demorar. Ou então, o professor só passa atividade valendo ponto quando eu não vou à aula. Então a gente está tentando estabelecer aqui, né, o atraso do meu atraso com a demora do Uber. Ou então, o professor passar atividade se eu não vou para a aula. Eu, como indivíduo, observo esses eventos acontecendo simultaneamente. Então, eu estabeleço uma correlação. Acontece que nem sempre a correlação ela indica causalidade, que uma coisa está relacionada à outra. Muitas vezes existem vieses, no caso aqui é um viés de confirmação, que eu só dou atenção àquilo que me interessa. Mas existem diversos outros tipos de vieses, às vezes é um fator de confusão. Então a gente precisa ter muito bem claro do que é causalidade, porque depois os estudos eles vão falar nisso, né? Esse estudo aqui é bom para confirmar a causalidade, ou então esse daqui não pode estabelecer relação causal. Então o conceito causa é uma condição que precede o estabelecimento do evento, então ela precisa ser anterior ao evento, e sem a qual este evento não teria acontecido. Então a causa
É um fenômeno anterior e necessário para a ocorrência do evento, para aquele determinado desfecho. Por isso que a imagem que eu coloquei para ilustrar aqui, né, é um bonequinho derrubando o dominó. Então aqui vai ter a causa e lá no final a gente vai observar o efeito. Então olha só, um mantra, né? Correlação não é necessariamente causalidade. Essa frase aqui resume tudo. E aí existem alguns critérios de causalidade. O primeiro critério, que foi postulado por Henry Koch, lá no século XIX ainda, ele correlacionava as condições para que um patógeno fosse relacionado com alguma doença. Então, olha só, o parasita ele tinha que estar sempre presente naquela doença e exclusivamente. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou estudando esporotricose. Aí eu acho que é o Sporotrix que causa esporotricose. Mas eu encontro o Sporotrix em outras micoses. Então ele não tem esse critério de exclusividade. Então precisa ser presente e precisa ser exclusivo. Claro que depois a gente vai ver a multifatorialidade. Então, que existem vários fatores que se somam e às vezes pode acontecer isso, né? No caso de doenças oportunistas, por exemplo. Mas de uma forma em geral ele definiu assim, que tinha que ser presente e exclusivo. E uma coisa importante, uma vez isolado, esse parasito, ele tinha que ser capaz de induzir doença em um indivíduo saudável, uma vez que fosse inoculado. O que não seria muito aceito hoje, né, no comitê de ética. E aí nós chegamos no brabo, o cara dos critérios de causalidade, que é o Bradford Hill. Então, o Bradford Hill estabeleceu 9 critérios que a gente precisa observar, não que necessariamente todos têm que estar presentes, mas que quanto o maior número de critérios for satisfeito, maior é a evidência de causalidade daquele fator. Então, o primeiro é o critério de força. Força de quê? Força de associação, aquilo que a gente vai medir com os estudos epidemiológicos. Então, quanto mais forte for a associação entre um fator e o desfecho, mais chance dele ser relacionado, dele não ser apenas relacionado, mas dele ser fator causal para aquele desfecho. O segundo critério é o critério da consistência. O que é um estudo consistente, uma pesquisa consistente? É aquela que foi feita em determinada parte do mundo e aí foi divulgada e foi replicada em outros lugares. Outros pesquisadores reproduziram a metodologia e chegaram aos mesmos resultados. Então, se eles chegaram aos mesmos resultados, a gente chama isso de consistência. Ou não, né? O estudo pode ser inconsistente e aí ele pode ser contestado. Tem alguns artigos que contestam estudos tidos como importantes na literatura. É bem interessante essa parte aí, treta científica. Especificidade. Então, é parecido com aquele exemplo do Sporotrix, né? A necessidade de um fator estar relacionado com a causa e produzir o efeito específico. E aí, como eu falei, adiantando um pouco, o senhor Bradford Hill tem uma mensagem pra gente, qual é? Muita atenção à multifatorialidade. A temporalidade. A temporalidade é um critério-chave, porque de todos os critérios, esse é o único que é obrigatório. Então, na temporalidade, nós precisamos observar. Eita, eu escrevi trocado aqui. O que tem que vir antes é a causa. E o que tem que vir depois é o efeito.
Essa tem que ser a ordem. A causa vem antes e o efeito vem depois, obrigatoriamente. Gradiente biológico. Esse gradiente biológico ele é observado quando existe uma resposta, um desfecho, que depende da dosagem de exposição. Então, por exemplo, uma carga viral numa infecção. Quanto maior for a carga viral ao que o paciente foi exposto, maior vai ser a gravidade da infecção. Ou então, um trabalhador de uma indústria que possui uma má postura. Quanto maior for o tempo, número de horas, de anos que o trabalhador ficar sujeito naquela postura, maior vai ser a complicação dele. Ele vai ter maiores complicações ortopédicas, por exemplo. Ou então, exposição a fatores químicos, exposição a ruídos muito altos. Tudo isso é dose independente. Critério de plausibilidade. Então, o que o estudo trouxe, o que o estudo propõe, está de acordo com o conhecimento biológico atual? Claro que tipo, um estudo ele pode quebrar paradigmas e estabelecer uma nova base, mas isso é bem raro de acontecer. Então, um dos critérios de causalidade é observar se a explicação que é proposta no estudo está de acordo com as bases teóricas atuais. A evidência experimental. Essa evidência experimental, ela já foi usada para fatores de risco, mas hoje a gente não permite, né? O Comitê de Ética não permite que seja utilizado ensaios clínicos que sejam prejudiciais, que possam ser prejudiciais aos pacientes, aos voluntários. Então, a evidência experimental ela é mais comum para estudos de fatores de proteção. A coerência, para mim, a coerência está muito relacionada com a plausibilidade, que a coerência diz que não pode conflitar com a literatura. Se a plausibilidade tem que estar de acordo, a coerência diz que não pode conflitar. Para mim, são dois lados da mesma moeda. E a analogia. A analogia diz o seguinte: exposições parecidas tendem a levar a efeitos parecidos. Isso daí é muito interessante quando a gente está tentando, quando não tem formas alternativas de um determinado tratamento, de uma determinada terapia, e pode partir de algo que já se conhece. Os primeiros ensaios para a vacina de Covid era isso. Pegavam várias vacinas e tentavam ver semelhanças entre os micro-organismos daquelas vacinas e do SARS-CoV-2 e tentavam fazer modificações e vários ensaios partindo de algo que já tinha um conhecimento do desfecho, que era estabelecer imunidade. Então esse critério da analogia é bem interessante. Aí aqui eu coloquei um grupozinho de causas. Então olha só, esse primeiro grupo são as causas que são suficientes para dar um determinado desfecho. Então aqui a gente pode observar, tem o A, tem o B, tem o C. Se o indivíduo apresentar aquelas três causas, A, B e C, ele vai ter aquele determinado desfecho. Acontece que essas causas não são as únicas. Podem ter outros grupos. Pode ser as causas A, C, D, pode ser as causas A, E, F. Então, existem inúmeros subconjuntos dentre essas causas suficientes. Mas a gente pode observar que o A é uma causa central, que está presente em todas as causas suficientes. Então, ela é chamada de causa necessária. Então, o A é uma causa necessária. Se não tiver o A, não vai acontecer o desfecho. É indispensável. Agora um pouco sobre a classificação dos estudos, né, de acordo com os tipos de estudo. Então, a gente pode observar
de acordo com o propósito do estudo. Aqui se propõe esse estudo quer apenas descrever o acontecimento ou ele quer analisar o fundamento, explicar, justificar, testar hipótese. Então a gente separa estudos que são apenas descritivos, esse daqui vai ter uma estatística mais básica. Estudos que são analíticos. Os estudos que são analíticos têm a estatística inferencial. Já é uma estatística mais robusta para poder correlacionar todas aquelas condições. Quanto à exposição, o estudo ele vai ser observacional, o pesquisador vai apenas observar a história natural, ou ele vai promover uma intervenção, ele vai manipular a exposição do fator. Então existem os estudos observacionais e existem os estudos de intervenção, que são os ensaios. Ensaio clínico, quase experimental, ensaio comunitário. Quanto à estratégia de observação, a observação ela vai ser transversal ou ela vai ser longitudinal. Eu vou dar o exemplo depois no estudo transversal, mas eu gosto de comparar o transversal com o longitudinal assim, ó, um pastel. Se eu pegar o pastel e cortar aqui na ponta, eu só vou ter massa. Eu não vou ter explicação de mais nada. Agora, se eu pego o pastel e corto longitudinalmente, eu vou ter massa, eu vou ter, sei lá, carne. Aqui mais para baixo eu posso ter queijo. E aí eu vou ter um corte, ó, transversal, aliás, longitudinal, eu vou ter o acompanhamento de várias etapas daquele pastel, que seriam as várias etapas do processo de doença que está sendo observado. Então, no estudo transversal, a gente diz que é como se fosse uma foto. Eu vou ter uma situação estática, parada. No estudo longitudinal, é como se fosse o filme, porque eu vou ter várias sequências ao longo do tempo. Aí, esse estudo longitudinal, ele vai ter uma direção, para frente ou para trás, que é o que a gente caracteriza como direção temporal ou momento de mensuração entre a exposição e o desfecho. Então, o estudo pode ser prospectivo, também chamado de concorrente. Então, imagina que o pesquisador está aqui e ele encontra o paciente. Oi, seu fulano, vou acompanhar você. O senhor tem doença cardíaca e algum risco de reinternação? Eu vou acompanhar você para ver se o senhor será reinternado. Ah, tudo bem, doutor. Tomara que não, né? Não, tomara que não. E aí a gente vai ver. Depois, com o passar do tempo, a gente vai observar. O paciente foi reinternado ou então ele não foi reinternado. Então isso daqui, ó, é um acompanhamento prospectivo. Ou então eu posso partir do desfecho. Eu posso pegar todos os pacientes que estão na internação e falar: oi, seu fulano, eu sou pesquisador tal, estou fazendo um estudo. Gostaria de saber, o senhor já teve uma internação antes? Alguns pacientes não vão dizer que não foram internados, que essa é a primeira vez. Outros sim. Então, a partir do desfecho, eu vou analisar lá a exposição. Para trás, esse é retrospectivo, ou também histórico não concorrente. Então, eu posso ir em um estudo prospectivo ou eu posso ir no sentido retrospectivo. Lembrando que tudo isso é falando de estudo que é, longitudinal. Quanto à unidade de observação, a unidade de estudo normalmente são unidades individuais, mas eu posso fazer unidades coletivas. Os estudos ecológicos
E os ensaios comunitários são exemplos de estudos coletivos. Quando eu falo individual, não estou dizendo assim, quando eu tirar uma média, eu perco a individualidade. Não, porque no banco de dados ainda vai estar lá o resultado de cada indivíduo do estudo. Então, aqui no individual, eu ainda consigo correlacionar os fatores para o caso daquele sujeito. No coletivo, não. No coletivo, eu perco isso, né? Também chamado de conglomerado. Estudos de conglomerado. Aí outro, né? O estudo pode ser controlado ou não pelo pesquisador. O estudo ele pode ser randomizado, né? Que vem da palavra random. Em inglês significa aleatório. O ideal é que eu produza a maior aleatoriedade possível. Mas às vezes não é possível, né? Tipo assim, nem sempre eu consigo induzir um placebo, por exemplo. Vamos dizer que eu vou fazer um estudo aqui com massoterapia. O paciente vai saber que ele está sujeito a algum tipo de massoterapia. Isso daí não tem como fazer um cegamento para ele nesse caso. E aí esse triângulozinho, essa pirâmide, ela mostra a capacidade de demonstrar a causalidade dos estudos. Deixa eu apagar esse pastelzinho. Então, como a gente falou, né? A causa, ela tem que estar anterior e estar necessariamente relacionada com desfecho. Então, alguns estudos, eles produzem evidência mais forte de causalidade. Então, se a gente for subindo, o mais fraco seria o ecológico, que é um estudo coletivo. E aí eu posso subir para um estudo transversal, aquele que eu vou medir exposição e desfecho ao mesmo tempo. Coorte e caso controle, que são estudos longitudinais. Coorte é retrospectivo. Perdão. Caso controle é retrospectivo. Coorte é prospectivo. E o padrão ouro para determinar a causalidade são os ensaios clínicos randomizados. Quando for um ensaio clínico randomizado duplo cego, então, nossa, é uma maravilha, né? Uma evidência bem forte para a causalidade. Agora vamos falar de erro. Tipos de erro também são chamados de vieses, em inglês, bias, que é a mesma coisa que viés, que vem do latim. Então, nós temos dois erros. Tem o erro sistemático e tem o erro aleatório. O erro sistemático é um que depende do método. Então, é alguma coisa que o pesquisador não colocou bem delineado no método que está produzindo um erro. Esse erro, ele tem um comportamento bem previsível. É até fácil de identificar nos dados. Eu coloquei aqui uma imagem para representar do erro previsível quando ele é sistemático. Já o erro aleatório não. O erro aleatório ele é dado ao acaso, também chamado de erro casual, viés casual. Ele é imprevisível. Então não tem como eliminar o erro aleatório. Na verdade tem, com uma amostra suficientemente grande. Esse gráfico ele é bem interessante para mostrar essa consistência do erro sistemático e como diluir o erro aleatório. Então vamos dizer aqui, eu tenho 10 pacientes, aqui eu tenho 1.000, aqui eu tenho 10.000 pacientes. Então, à medida que eu aumento o meu N amostral, a tendência do erro aleatório é diminuir, é de ser diluído, de ter uma compensação dessa aleatoriedade. Já o erro sistemático não. Como o erro sistemático é um erro no método, o método não sofre tanta influência pelo número de amostras. Então, o N amostral não tem tanta influência, ele fica mais ou menos constante. Pode ter uma flutuaçãozinha, mas ele vai ficar mais ou menos no mesmo patamar, o que não é observado no erro aleatório. Inclusive, uma forma de diminuir viés é com amostras, né? Amostras grandes, bem misturadas. Então, vamos lá, observar essa imagem aqui, ó.
erro aleatório e erro sistemático. Na imagem A, os resultados não são muito diferentes. Então, o erro aleatório aqui é baixo, mas está muito distante do resultado real. Então, na imagem A, a gente tem um alto erro sistemático. E o relatório aqui é bem fraquinho. Na imagem B, os resultados medidos eles estão em torno do valor central, que seria o valor adequado. Então, o erro sistemático aqui não é tão baixo. Aliás, espera aí. O erro sistemático não é tão alto, mas o erro aleatório aqui está muito alto. Na imagem C, os resultados eles estão muito próximos do valor real, com uma pequena variação. Então esse daqui está ok, tanto no erro aleatório, está pequeno, reduzido, quanto no erro sistemático. O D tem um erro sistemático e tem um erro aleatório, porque diferente do A, que ainda está com alguma proximidade, no D já está bem distante do resultado real. Então o D é um caso em que tem os dois erros. Falar um pouco de viés sistemático, do erro sistemático. Existem várias formas de viés. Falei um pouco de viés de confirmação lá no começo, né? Que é quando o pesquisador ele só está interessado no resultado que vai favorecer a opinião dele. Mas tem outros, viés de observador, viés de seleção e mensuração. Esses daqui são os dois principais que a professora Rita colocou na aula dela. Então, no viés de seleção, a amostra não tem representatividade adequada para a população do estudo. Aí eu trouxe um exemplo desse avião da época da Segunda Guerra, que cada bolinha dessa simbolizava um tiro que ele levava. Então, os militares lá ficavam pensando, né? Ah, o que a gente pode fazer? A gente pode fortalecer essas partes do avião, que assim ele vai ser abatido menos, ele vai ser mais resistente. E aí eles fortaleciam isso, colocavam revestimento, materiais melhores e tudo mais. Só que o avião continuava caindo. E aí o que eles perceberam? Que os aviões que eles usavam como amostra para aquele estudo eram os aviões que sobreviviam, que voltavam. Porque os aviões que levavam um tiro, por exemplo, aqui, ó, no motor, na cabine, no bico, quando levava um tiro aí, o avião não retornava, ele caía. Então, tinha bastante viés de amostra aí, bastante de viés de seleção. Então, quando for performar um estudo, uma parte muito importante é a definição da amostra, de como ela vai ser coletada, para tentar escapar aí desse viés de seleção. O outro é o viés de mensuração, também chamado de viés de aferição ou viés de informação. Então, nada mais é do que a distorção dos efeitos devido a erro nas medidas das variáveis preditoras. Então, é aquilo que eu vou observar. Pode ser erro no diagnóstico, que estão fazendo o diagnóstico equivocado, ou então o exame complementar não é adequado, ou tende para um outro lado. Ou então, se for um estudo retrospectivo, aqui eu procurei, né, imagem de pessoa lembrando de alguma coisa. Às vezes, o paciente que foi exposto, e que teve a doença, ele vai ter mais chance de lembrar daquela exposição porque foi algo marcante para ele. Então, às vezes, o paciente que foi exposto e não teve a doença vai perguntar: ah, você lembra de ter alguma relação
sem preservativo no último carnaval? Aí se a pessoa não teve uma ST, alguma coisa assim, não, eu sempre me cuido e tudo mais. E talvez ela até tenha tido, mas como não teve consequência, ela não vai lembrar tão fácil. E ausência de cegamento, né? O que a gente chama de, no mínimo, o paciente deve estar cego em relação à intervenção que está sendo feita, porque existe uma força muito grande do placebo e a gente precisa identificar essa força para que possa se mensurar de fato o efeito da intervenção. O ideal para evitar esse viés de mensuração é que tanto o paciente quanto o pesquisador estejam cegos em relação ao que está acontecendo. Então, se eu vou tentar aqui usar uma droga, eu vou pedir para o fabricante da droga me produzir um comprimido igualzinho, com a mesma consistência, com o mesmo sabor, que aí o paciente não vai ter diferença para ele na hora que ele for tomar. Ele nunca vai saber se ele estava tomando o fármaco ou o placebo. E o ideal é que o pesquisador também não saiba disso. Então, às vezes, quando o pesquisador precisa aplicar, a gente faz níveis. E aí o que faz? O pesquisador 1, ele é cego ao que acontece no nível 2 e o que acontece no nível 3 e assim por diante. Então, quando vocês lerem assim no artigo, em cada nível os pesquisadores eram cegos em relação aos outros, é isso. Então, cada um só tem visão do que está acontecendo no seu nível e não vai saber quem está tomando, quem não está tomando, em quais pacientes foram feitas intervenções, nem nada. Agora uma coisa assim bem interessante, que é o fator de confusão. Então, definição do fator de confusão. É um fator associado, então ele simultaneamente está associado à exposição e também está associado ao desfecho, mas ele não faz parte do sequenciamento causal. Então, por exemplo, aqui, ó, tem a exposição, tem o desfecho e tem o fator. É um exemplo de que não configura fator de confusão. Então aqui eu tenho fator de confusão e aqui é não fator de confusão. Então o fator de confusão, ele tem que estar associado à exposição, tem que estar associado ao desfecho, não pode estar na linha do sequenciamento causal, mas ele promove uma distorção do efeito. Pode aumentar o efeito ou reduzir esse efeito. Então, olha só. Aqui eu tenho uma exposição e um desfecho. E o fator está relacionado com os dois. Eu posso pensar que é o fator que está causando o desfecho. Quando, na verdade, o fator, além de estar relacionado ao desfecho, está relacionado a outra exposição e essa sim, ela é que causa o desfecho. Que é o exemplo que eu trouxe aqui, ó. Obesidade e cozinhar no micro-ondas. Então imagina assim, uma revista falando, né? Cientistas apontam que cozinhar no micro-ondas causa obesidade. Pare de usar o micro-ondas. Vamos usar panela, forno, lenha, qualquer coisa que não seja micro-ondas, porque o micro-ondas altera a estrutura da comida, que deixa ela mais gordurosa e favorece a obesidade. Aí você pode olhar, a princípio, até pensar, tem algum sentido e tudo mais. Mas será mesmo que, tipo assim, o cozinhar é um fator de predisposição, cozinhar no micro-ondas é um fator de predisposição à obesidade? E aí, analisando um pouco o cenário, a gente pode chegar a outro fator, que é o consumo de alimentos calóricos ultraprocessados. Porque se a gente observar, quem faz muita comida no micro-ondas, normalmente desenvolve obesidade. Mas quem faz muita comida no micro-ondas também consome muito alimentos calóricos, muito processados. E esses alimentos, sim, eles são promotores de obesidade. Então aqui nós temos o desfecho
e a exposição verdadeira. E aqui o fator de confusão. Outras situações, né? Às vezes, o fator ele está associado à exposição e ao desfecho, só que a exposição ainda não tem uma correlação lógica do sequenciamento causal com o desfecho. Mas não invalida o fator de exposição. Ou então aqui, ó, outras situações que não configuram, né, fator de exposição. O fator de exposição está associado só ao desfecho, não está associado à exposição. Ou então o contrário, o fator de confusão, aqui eu falei de exposição, né? Fator de confusão. O fator de confusão está associado à exposição, mas não ao desfecho, ou então ele está dentro da cadeia lógica, do sequenciamento de causal. Então ele é uma parte do processo, não pode ser descartado. Então, como a gente pode eliminar ou reduzir o fator de confusão? Primeiro é a aleatoriedade. Então, na hora de fazer os estudos, tentar promover a amostra o mais homogênea, o mais aleatória possível. A outra é a partir dos critérios de exclusão, de tirar indivíduos que já vão induzir para algum lado o desfecho. Eu estava vendo um estudo de cardiologia, eu não lembro qual que era a situação, mas eles eliminavam os pacientes crônicos para a intervenção deles, porque os pacientes crônicos eles iam puxar o desfecho mais para o lado negativo do que a população como um todo. Então, isso daí é um... Quando a gente for ler um artigo e ver os critérios de exclusão, um dos objetivos deles é justamente eliminar esses fatores de confusão que não são necessariamente relacionados à exposição e desfecho. O outro é o emparelhamento, que é como se fosse uma randomização induzida pelo pesquisador. Então, se a minha amostra não é homogênea, então tipo assim, vamos dizer que no centro de saúde onde eu fui fazer o estudo, tinha um homem para cada 3 mulheres. Mas eu sei que a proporção na população de ocorrência daquela gravidade é de 50-50 entre homens e mulheres. Então, por eu ter uma amostra que não representa qualitativamente e quantitativamente a população, eu posso pegar e distribuir igualmente. Então, na minha amostra tem que ter então pelo menos 2 homens e 6 mulheres para manter a proporção de igualdade entre eles, para que uma distribuição mais de homens ou mais de mulheres não afete a análise do desfecho. E por último, análise estatística. Estudos que são muito grandes, que não dá para aplicar todos esses pontos de maneira minuciosa, eles podem ser levantados com essas condições e posteriormente tratados na parte estatística. Aí vai precisar de um software robusto e tal, mas normalmente são estudos multicêntricos, algo que o Ministério da Saúde, a Anvisa está promovendo. Vamos lá. Último tópico sobre a validade das pesquisas epidemiológicas. Então, como eu vou saber que a pesquisa ela vai ter um baixo viés, que ela tem uma boa construção e que demonstra que é um estudo válido para aplicar, né, para prática clínica ou então para fundamentação, embasamento de outros estudos. Existem 6 pilares de validade epidemiológica. O primeiro
é a validade conceitual, que é a fundamentação baseada em um modelo teórico apropriado. Que é aquela coisa, né? Tem que estar de acordo com o que a literatura fala a respeito do tema. Então, uh, se eu vou analisar os fatores de influência de transmissão de um parasito por um vetor, eu tenho que conhecer bem o ciclo daquele, daquele parasito, tem que saber as características biológicas, de hábitos do vetor e tudo mais. Então, o começo é a base teórica, a fundamentação na base teórica. Que é o que o professor Antônio fala de hipótese operacional. E aí, hipótese conceitual. E aí a gente vai para a hipótese operacional, que vai dar a validade operacional. É a manifestação empírica dos conceitos teóricos por meio de um instrumento adequado. Então esse instrumento empírico, né, da prática, são a partir daquilo que eu estudei, que eu levantei de dados da teoria, da literatura, quais são as variáveis que eu preciso medir, quais são os indicadores de saúde que eu preciso coletar, que eu preciso obter. Então, às vezes, o estudo ele pode estar, e acontece, gente, de um estudo ter uma fundamentação conceitual muito boa, mas quando ele vai para a validade, quando ele vai para a parte operacional, ele analisa variáveis erradas, ou então ele dá mais influência, ele dá mais ênfase a uma variável que não é tão importante e deixa variáveis mais importantes de lado, indicadores mais importantes de lado. Então, isso daqui, esses dois, eles conversam muito entre si. A validade conceitual e a validade operacional. Aí, a validade de comparação, que também pode ser chamada de validade interna. É muito comum os estudos, assim, esses outros critérios de validade a gente observa no estudo, ele não vai falar muito. Agora, é muito comum nos estudos eles falarem assim, o modelo que nós obtemos atingiu 80% de confirmação interna, de validade interna. E aí na validade externa ele caiu para 75%, então foi aprovado e tal. Então o que é a validade interna? Ela está relacionada com o método. Então, tipo assim, o desenho de estudo, aí quando eu falo desenho, o tipo, né? Vai ter intervenção? Não vai ter intervenção? Eu vou só observar? Eu vou observar para frente, para trás? Como é que vai ser essa observação? É individual, coletivo? Aquelas características lá que eu falei antes e eu vou detalhar depois, posteriormente. Viés de seleção conta também bastante aqui. Então, dentro daqueles critérios de inclusão e exclusão, o objetivo é diminuir esse viés de seleção para aumentar ao máximo possível essa validade interna e as variáveis de confusão. Tentar estabelecer muito bem a lógica causal e, se possível, indicar os possíveis fatores de confusão. Ok, então eu fiz lá a fundamentação teórica de um estudo, elaborei as medidas que eu preciso para atingir o meu objetivo do estudo, fiz todo um desenho dele e tudo mais, aí eu fui para a prática. Eu coloquei o método com os pacientes, com a amostra, aí eu obtive os resultados e tudo mais. Se eu estabelecer um modelo matemático, eu vou dizer lá uma equaçãozinha, tipo desfecho, e aqui dentro um fator. Acontece que tudo isso é em nível de ensaio, ou em nível de estudo. Quando a gente parte para populações, amostras maiores, às vezes aparecem muitos fatores que não foram considerados.
E aí, normalmente, o que acontece é que o nível de validade interna tem um pequeno decréscimo. Por quê? Porque a gente está considerando o contexto do estudo. Então, tipo assim, o, o estado, a localização, o ambiente onde ele está sendo aplicado, as outras pessoas, porque aqui era o pesquisador. Aqui vão ser os profissionais dos serviços de saúde que vão aplicar o método que eu estava estudando, que eu estava propondo. Então, essa validade de domínio, também chamada de validade externa, está muito relacionado a isso, a, ao, ao local, ao ambiente, às condições em que o estudo está inserido, além de si. É, outro critério, outro pilar é a validade de informação, que é o procedimento adequado para a coleta das informações, né? Então aqui a gente está tentando combater o viés de informação. E por último, é a validade da especificação do modelo estatístico. Todos esses passos, desde a fundamentação teórica, os passos empíricos, tudo mais, coleta, todas essas etapas vão me dar características que vão me ajudar a escolher um modelo estatístico apropriado. Então, assim como eu falei, às vezes tem um modelo teórico legal, mas o indicador não é bem adequado, ou então o desenho para o que ele queria mostrar não é bem adequado. Então, existem, existem falhas nesses processos. Então, tipo assim, você pegou um estudo lá, um artigo, por mais que esteja numa revista conceituada, se tu vê alguma coisa estranha e tu conhece um pouco sobre aquele tema, tu pode se questionar assim da qualidade desse artigo. É... Eu já vi artigos que são muito bem citados que falhavam uma coisa ou outra. Eu já vi artigo falhando só nisso daqui, na parte de estatística. E era tipo assim, depois eu ficava pensando, tentando entender, né? Caramba, eu não tô sabendo interpretar esse gráfico e tal. E aí, na verdade, quando eu fui ver direito, era a parte estatística que estava mal feita. Não era algo de absurdo. Então, podem acontecer uma quebra, né, desses pilares em qualquer uma das etapas. E quando isso acontece, tipo assim, o estudo vai ser cancelado? Ele é inútil por causa disso? Não, mas ele perde bastante da sua força. Aí a gente precisa saber separar. O ideal, né, é que a gente saiba separar o que é bom e o que é ruim. É isto. Acho que acabou.